nome é Jane Nascimento, completei 60 anos no último julho, moro com minhas filhas, são duas, e antes eu morei na Vila Autódromo e tive que sair. O prefeito Eduardo Paes negociou essa nossa área com a Rio Mais, que são as empresas Carvalho Hoskin, Andrade Gutierrez, Odebrecht, e partiram para a decisão de limpar o lixo, que eram as casas da Vila Autódromo. E foi uma coisa assim muito dolorosa. Então, em cima da minha casa foi criado o alargamento da pista, o alargamento da ponte, que tinha uma ponte passando por cima do rio Pavuninha. Criou-se uma passarela, tá lá, todo mundo agora passando lá na passarela, em cima da minha casa. Então, ficou uma coisa muito complicada para mim ficar. Eles colocaram um trator na frente da minha porta, bem encostadinho assim, que tinha 40 centímetros mais ou menos para o trator encostar no meu portão. E para entrar e sair, tinha que sair de lá, porque aquele trator largão estava ali. Vinha muita água da galeria que eles estavam cavando, a galeria pluvial, e jogavam aquela água que ia para a direção da minha casa. Aí descia enxurrada aquela água. Aí sempre tinha um vigia do cimento, em cima do cimento, com o celular posicionado para a direção da minha casa. E quando eu xingava, quando eu esbravejava, aí eles mudavam a posição do celular para dizer que objetivo tinha. Ficaria na minha porta com o celular na direção, era para poder ver que tipo de pessoa que estavam indo na minha casa. Não só eu estava sendo vigiada, mas as pessoas também que estavam indo na minha casa estavam sendo controladas, vigiadas. A gente estava dando pressão também neles, porque eles só queriam entrar para destruir, e não era assim, eles tinham que avisar o que eles estavam vindo fazer, e destruir a rua toda, era muito barro, muita lama. Aí imagina aquele monte de canaleta, à noite você passa, você vê aquelas coisas de cimento quadrado com um buraco no meio, uma do lado da outra, uma na frente, outra atrás, outra em cima. E à noite aquilo ali servia de esconderijo. Então colocaram um mendigo morando. Só que eu observava, mas a minha família e as pessoas que iam e viam, que o mendigo tinha edredom novinho, recebia marmita na quentinha todos os dias, no almoço, no jantar, recebia garrafa de café. Mas eu tive que chamar um dos funcionários da prefeitura e dizer: que história é essa, que mendigo é esse? As minhas filhas passam aqui, eu passo aqui, à noite a gente se sente vigiado, perturbado com essa pessoa dormindo aí, mas a pessoa, na verdade, ela não dormia lá. Que depois de determinado horário, a gente procurava a pessoa e não via a pessoa. Aquilo era durante o dia para não colocar terror, e até um certo horáriozinho da noite. Depois a pessoa ia pro apogeu dela, né? E aí ele saiu catando as roupas do mendigo, a mochila do mendigo, o edredom do mendigo, e levou tudo pro container que ficava na entrada da comunidade, que ainda existia a entrada da comunidade. Porque ninguém é bobo. Por que um mendigo num lugar tão nobre como esse? Então não era mendigo, era apenas um personagem que estava ali para aterrorizar a minha vida, né? Outra coisa, colocaram um monte de maquinário na frente da minha porta e colocaram uns segurança. E eram colocados talvez pelas empreiteiras ou pela prefeitura, não sei, não dava para saber, que eram roupas comuns. E você estava sempre passando e eles ficavam muito escondidos dentro daquelas canaletas ou na escuridão, porque não tinha luz, eles tiraram toda a luz. Você nunca sabia quando era o segurança, você nunca sabia quando podia ser alguém estranho. E aí a minha filha um dia veio, e eu sabia que esse dia ela ia vir só, e eu parei no muro da minha casa e fiquei olhando para a direção do ponto do ônibus. E veio um homem andando, parecia que tinha visto ela sair e ficou esperando a hora que eu voltasse à noite. E veio andando
E esse homem se escondeu atrás de um poste na entrada da comunidade, porque conforme ela vinha andando de lá para cá, ele ia sempre se movimentando no sentido de ficar bem escondidinho para ela não ver. E eu fui para a rua, me escondi no muro escuro, e quando ela se aproximou mais, eu calculei a mesma distância dela para cá e a minha daqui para cá, para a gente se encontrar junto. E aí eu corri, fui para a direção que ela vinha e dei sinal para ela: dá a volta. Aí o homem não estava me olhando, ele olhou para trás e me viu. Ele ficou desorientado, tonto, ele andou para a direção da pista, depois ele voltou para trás e ele percebeu que eu via que ele estava de má intenção. Também pode ser alguém mandado ou não, não sei. A gente precisa saber como viver com medo, porque o medo não é uma coisa que você opta por ter ele com você, é uma coisa que algumas provocações traz ele para você. Então você tem que aprender a conviver com esse medo. Você até aprende a conviver com esse medo, você até aprende a ter que suportar esse medo, mas você corrói a tua saúde, você se vê destruída.